Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula, nossa aula 43 do terceiro ano, sou a professora Michele. Nós já estamos na unidade 24, entrevista com um escritor de sucesso. Pegue a sua apostila, seu estojo, vamos para a nossa rotina de hoje, unidade 24, tá? Página 63, o ler das páginas 63 a 65, entender o texto das páginas 65 a 67, estudar a língua, páginas 67 e 68, produzir um texto que nós trouxemos adaptado, página 69, e a tarefinha, que são as páginas 70 e 71, exercícios 1, 2, 3 e 4. Vamos para a nossa aula de hoje, acompanhe aí na sua apostila, página 63, entrevista com um escritor de sucesso. Nós vamos ver um pouquinho sobre entrevista nessa aula. Você já ouviu falar do escritor inglês David Almond, autor de um famoso livro para crianças chamado Skilling? Essa história agradou tanto ao público que virou até um filme, né? Muito comum livros virarem filmes de tanto sucesso que acabam fazendo. Nela, conhecemos as aventuras do garoto Michael, a partir do momento em que encontra uma estranha criatura com asas na garagem de sua nova casa. Depois de lermos um livro que nos encantou, sentimos curiosidade pelas ideias, né? Pela vida do autor. É normal isso acontecer. Se pudéssemos encontrá-lo, quantas e quais perguntas seriam feitas, né? Você tem um livro que você gosta muito, se você encontrasse o autor, o que você falaria para o autor? Quando escritores são entrevistados, muitas vezes eles revelam informações importantes, tá? Sobre a sua infância, quando começaram a escrever, por que se tornaram autores. Vocês já viram entrevistas assim? Em programas de TV, né? É mais comum. Já leram alguma? Onde, né? Conhecem programas de TV de entrevista? Nós temos, né, vários canais de TV que fazem entrevistas. O ler da página 63, tá? Vamos lá. O senhor já disse em entrevistas que desde muito pequeno sabia que seria escritor. Em que momento teve certeza disso? Então, aqui nós estamos trabalhando uma entrevista, tá? Tem pergunta e resposta. O que ele falou? Eu sempre quis ser escritor e cresci sem abandonar essa ideia. Embora fosse um segredo que não revelava a ninguém, eu penso que tive mesmo certeza que isso seria possível quando, aos 20 anos, comecei a trabalhar como professor. Então, primeiro ele iniciou como professor. Em minhas primeiras férias, enquanto meus colegas se divertiam, né, aproveitando, eu me trancava no quarto diante da máquina de escrever. Eles me chamavam para que me juntassem à turma, mas tudo que eu queria era ficar ali escrevendo e criando histórias. Então, para ele, o divertimento era esse. Continuando, página 64. Com que idade publicou o seu primeiro livro e qual foi? A resposta: comecei escrevendo histórias curtas para algumas revistas e programas de rádio. Aos 32 anos, publiquei Noites Insones, uma coletânea de contos para adultos. O que atribuiu o sucesso de Skilling? Acho que tem algo no livro, né, que toca as pessoas do mundo inteiro. Não sei explicar exatamente o porquê, ele respondendo. No fundo, Skilling tem pouco a ver comigo. Foi um livro que aconteceu na minha vida. Foi uma experiência incrível escrevê-lo, pois às vezes tinha a impressão de que o livro escrevia por si. Né? Olha que profundo. A próxima pergunta. Quem é exatamente Esquilo? Um anjo, um vagabundo ou o quê? Aí ele respondeu. Não saberia dizer o que ou quem ele é.
Não sei de onde veio e nem como foi parar na garagem de Michael. Para mim, Skilling é um ser misterioso, como muitos que existem na vida. Ele colocou aqui a imagem. Olha lá. Vocês perceberam como que é a reportagem? Perguntas, respostas, né? Continuando na página 64. A escola forma leitores? Olha que pergunta muito boa. Resposta. É possível desde que haja um comprometimento, tá? Comprometimento é um compromisso, dedicação da escola com a cultura, um envolvimento de todos, tá? Dos professores aos bibliotecários. Mas a leitura, olha só que importante, não pode ser vista como algo tão especial que não possa fazer parte do dia a dia, né? Não deve ser só para pesquisas, ela tem que ser um hábito. Ela pode e deve acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Olha que resposta maravilhosa, crianças, sobre a leitura. A próxima. O senhor parece gostar de gatos. Eles aparecem com frequência em seus livros. O senhor convive com eles ou é só o retrato de uma mania inglesa? Vocês perceberam aqui que quem está fazendo as perguntas tem um conhecimento sobre o autor, tá? Quando nós vamos fazer a entrevista, é interessante você pesquisar, né, sobre o autor, sobre a biografia, sobre a vida dele, para você ter conteúdo nessa entrevista. Então, olha lá, risos. Não tenho gatos, mas eles fazem mesmo parte da cultura inglesa. Enquanto escrevi Skin, senti várias vezes algo roçando em minhas pernas, roçando e encostando assim de leve, como se fosse um gato. Era minha imaginação. Outra das muitas sensações que fizeram parte da magia de escrever esse livro. Entretanto, isso ficou registrado nas aparições do gato cochicho em várias cenas. Entenderam? Vamos para a próxima. Aqui, olha, era o David, tá? Eles colocaram um retrato, a foto dele. E vamos saber um pouquinho mais sobre ele, ó. E David é um dos maiores autores infanto-juvenis da Grã-Bretanha. Olha, começou sua carreira escrevendo para adultos. Mas o sucesso veio com a publicação, né, que já foi falado, de Skilling, em 1998. O livro transformou-se num sucesso imediato e ganhou muitos prêmios. Em entrevista, Elmond revelou que não esperava tamanha fama para sua narrativa, mas afirmou que Skilling foi um livro fácil de escrever e é também muito fácil de ser lido, tá? Aqui o Cláudio Fragata, editor da revista Recreio e autor de vários livros. Também tem a foto dele. Vamos ler um pouquinho da história de vida dele. As filhas da gata de Alice moram aqui. 6 tombos e um pulinho. O voo supersônico da galinha galanteia. A princesinha boca suja e balaio de bichos são palavras desse escritor. Eu me acho um cara de sorte, porque vivo entre a terra e a imaginação. Tenho leitores que viajam comigo em minhas histórias e conheço muita gente legal, né? Leitura é viajar no conhecimento. Às vezes acho que sou mais do que sortudo, às vezes desconfio que sou feliz, tá? Cláudio tem um site que você pode visitar, eles colocaram aqui o endereço deste site. Agora vamos fazer o entender o texto de tudo que nós trabalhamos até aqui. Leia e resolva as questões a seguir. Vamos lá para o exercício 1. Pegue o seu lápis, se não der tempo de fazer agora, você assiste a videoaula novamente e coloque com as suas respostas. 1. Para uma entrevista ser realizada, é preciso haver pelo menos 2 participantes. Por que será que tem que haver 2? O que cada um faz? Vamos ver? O que cada um faz? Olha lá, o que nós vimos, né? Agora há pouco. Um participante pergunta. Quem pergunta, crianças, nós chamamos de entrevistador.
é quem irá fazer as perguntas. E o outro responde. Nós chamamos de entrevistado, é quem vai responder as perguntas. Página 65. Agora a página 66. 2. De que partes as entrevistas são formadas? Que nós comentamos. Quais são as partes da entrevista? Responde aí. Isto, né? Fácil. Elas são formadas de perguntas e respostas. A próxima. Qual é a finalidade das entrevistas? Por que fazem as entrevistas? Por que elas são realizadas? Para obter informações sobre a vida ou as realizações do entrevistado. Quando você quer saber algo mais do entrevistado, sobre a carreira, sobre a vida pessoal, sobre o que ele pensa, para isso são realizadas as entrevistas. Exercício 4 agora. Em uma entrevista, as perguntas devem ser inteligentes, né? Para que o entrevistado dê informações importantes. Então, você quer retirar alguma informação do entrevistado, uma boa informação? Então, temos que fazer boas perguntas, tá? Para que ele dê as informações a respeito de si mesmo. Para isso, o entrevistador precisa, olha o que nós comentamos, conhecer quem vai entrevistar. Você vai para uma entrevista, é importante você conhecer a pessoa com que você vai fazer a entrevista. Cite uma das perguntas feitas por Cláudio Fragata que comprovam o seu conhecimento sobre Almond. Qual é uma das perguntas que comprovam isso, que ele tem conhecimento sobre a vida do autor? Lembra da parte que fala dos gatos? Olha lá. O senhor parece gostar de gatos. Tem a fala lá dele. Eles aparecem com frequência em seus livros. O senhor convive com eles ou é só o retrato de uma mania inglesa? Então, é um sinal de quem está fazendo a pergunta conhece a vida do autor. Página 66. Se não der tempo, vocês podem fazer de acordo com as respostas de vocês. Agora, nós vamos na página 66 para o exercício 5. Na entrevista com Almond, há 3 tipos de pergunta. Primeira pergunta, sobre a vida pessoal do escritor. Ele fala um pouquinho sobre a vida pessoal dele. Depois, sobre a sua obra, sobre os livros, né, sobre as obras que ele publicou. Depois, sobre as ideias. Então, vamos lá. Preencha o quadro a seguir com o número da pergunta conforme os tipos citados. Quais são os tipos? Vida pessoal, a sua obra e sobre ideias. Vida pessoal, 1 e 6. Se você quiser para conferir, volta nas páginas anteriores da sua apostila que você vai ver, que é a pergunta 1 e a pergunta 6, realmente. Sobre a obra deles, né? As perguntas 2, 3 e 4. E sobre as ideias, qual foi? A pergunta 5, tá? Então, perguntou vida pessoal, obra e ideia. Continuando, o exercício 6. Observe o quadro preenchido corretamente na atividade anterior. Que tipo de pergunta predomina? Então, qual é a pergunta que é mais feita, né? A partir disso, o que se pode concluir sobre a finalidade dessa entrevista? O que eles queriam saber nessa entrevista? Qual que é a finalidade dela? Quais as informações que eles queriam? Vamos lá. Predominam as perguntas sobre a obra, né? Conclui-se que a finalidade dessa entrevista é obter informações sobre o livro Schelling, tá? Vamos para a próxima. Página 67.
Preste atenção à resposta de Almond para a pergunta 5. Se quiser, volta lá na pergunta 5. Ele acha que a leitura deve acontecer onde e em que momentos? Foi uma fala importante sobre a leitura, olha. David Almond acha que a leitura deve acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Ele até fala que ela deve ser feita no dia a dia, se tornar um hábito, ok? Página 67. Então, em qualquer lugar e a qualquer momento. Vamos relembrar um pouquinho, crianças, na nossa aula de hoje, sobre os sinais de pontuação, tá? Vamos relembrar a pontuação no estudar a língua do nosso material. Você já estudou, ó, nós já trabalhamos com ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos, travessão, a vírgula e reticências. Nós já trabalhamos estes sinaizinhos, a importância de cada um, que colocar corretamente o sinal de pontuação, ele dá o sentido correto à frase, ao texto, ao conteúdo que você está escrevendo ou lendo. Vamos relembrar um pouquinho sobre pontuação, crianças. Pontuar, né? A pontuação é um recurso importante para que possamos avaliar o que nós estamos escrevendo. Se está fácil de entender a mensagem do texto também, ok? Neste momento, conseguimos ver se temos que fazer algumas mudanças e se tem sentido o que foi escrito. Às vezes, se você trocar um sinal de interrogação por um sinal de exclamação, muda o sentido da frase. Até uma vírgula, nós vimos aqui na aula de vírgula, que se você colocar ela em um lugar errado, muda todo o sentido da frase. Então, a pontuação ela é importante para dar o sentido correto ao nosso texto. A pontuação torna mais fácil a compreensão do texto, tá? Muito importante. A ausência de 2 pontos não consegue achar onde inicia a fala do personagem. Então, se você não coloca os 2 pontos quando tem que colocar no texto, quem vai ler não vai saber aonde e quando está iniciando a fala do personagem. Próximo. A falta do travessão atrapalha o leitor identificar de quem é a fala. Vai ter fala? Inicia com o sinal de travessão. A vírgula, tão importante. A vírgula que é usada para separar itens, para separar termos e nos auxilia no tempo da leitura, tá? E o ponto final, que às vezes as crianças esquecem de colocar o ponto final no final da frase. Também temos, terminou, coloca o ponto final para quem for ler saber que aquele parágrafo acabou, tá? O ponto de interrogação se for pergunta, o ponto de exclamação se queremos expressar um sentimento, como alegria, né, tristeza, se estamos bravos. As reticências, que nós chamamos de 3 pontinhos, eles têm nome, se chamam reticências. Significa uma pausa, uma interrupção da frase. Qualquer parágrafo eu posso colocar reticências? Não, eu tenho que dar o sentido para quem for ler e entender o que eu gostaria de escrever, tá? Então, não é qualquer parágrafo que você coloca reticências. As aspas, elas indicam quando se faz uma citação, ainda o que alguém pensa ou o que alguém fala, tá? Ou algo que eu quero também colocar em evidência, eu utilizo as aspas para citação. Então, vamos lá. Sinais de pontuação. Ponto final. Vamos rever aí. Indica que terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Vírgula. Usada quando se dá uma pausa durante a leitura. Os 2 pontos.
usado para avisar que um personagem irá falar ou vai iniciar uma listagem. O travessão, usado no momento em que um personagem começa a falar. As reticências, usada quando não se termina de escrever uma frase, uma interrupção. Olha aqui, ó, importante. O leitor fica pensando no final, mas ele já tem uma ideia, né? Ele sugere o que iria ser escrito. Ponto de interrogação, usado quando se está escrevendo uma pergunta. Exclamação, usado quando se mostra sentimento, né, de susto, grito, espanto. E as aspas, usada quando indicarmos a cópia de um texto, de um trecho, uma citação que eu quero colocar em destaque. Ok? Deu para entender? Ficou claro, né? O uso de cada um. Agora, na página 67, o estudar a língua, várias maneiras de dizer as frases, tá? Nas entrevistas, o sinal de interrogação é usado com frequência, porque são perguntas, né, crianças? Ouça a leitura do professor e observe como a voz se modifica para marcar a interrogação. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Veja a diferença entre as maneiras de ler as frases a seguir, ó. Se eu for colocar um ponto final, eu tenho uma maneira de me expressar. Se eu vou colocar um ponto de interrogação, já eu mudo a entonação, né, da minha voz. Se eu for colocar um ponto de exclamação, também vai mudar a entonação, ó. Quando eu quero fazer uma pergunta, David Almond é um autor de um livro famoso? É uma pergunta, tá? Vocês viram que no final eu mudei a entonação. Agora, se eu quero afirmar, colocar um ponto final, eu já vou falar David Almond é o autor de um livro famoso. Então, é muito importante na leitura, crianças, nós deixarmos claro essa entonação, tá? Para quem for ouvir a nossa leitura, né, saber se é pergunta, se eu estou espantada, se eu estou bravo, se eu estou afirmando. E há vários tipos, tá? Eu trouxe aqui as plaquinhas que depois nós vamos comentar sobre falar baixo, sobre falar alto, como que alguém identifica que uma pessoa está brava, está irritada, né? Além da expressão facial. Modifica a voz, né? Modifica a maneira com que nós vamos falar essa expressão, tá? Da página 67. Aqui, ó. Exercício 1, página 68. Daqui a pouco nós vamos ver as plaquinhas. Leia as frases, tá pedindo silenciosamente. Mas vamos ver, olha aqui, ó, em voz alta, a diferença. Olha aqui, ó. A Skilling é um ser misterioso. Skilling é um ser misterioso? É uma pergunta. Skilling é um ser misterioso. Skilling é um ser misterioso. Skilling é um ser misterioso, tá? Agora aqui, ó, colocaram as reticências e depois tem o ponto de exclamação. Skilling é um ser misterioso. Vocês viram, e tem mais uma também, né, que é a última. Skilling é um ser misterioso. Então, vocês viram que muda o sentido, tá? Está na página 68. Nós já vimos a importância e a diferença de cada um, sinalzinho, reticências, ponto de interrogação, o ponto de exclamação. Agora, aqui no exercício 2, nós adaptamos, né, o exercício. Isso aqui era o professor iria fazer na sala de aula com vocês, cada criança ia falar uma frase com uma entonação diferente. Aqui eu trouxe, ó,
falar muito baixo. Em qual situação, em qual tipo de frase que eu vou falar muito baixo? Assim, isso. Como é que fica a minha voz? Por exemplo, ó. Faça silêncio. Papai está dormindo. Não mudou? Não só pela expressão facial, mas a entonação da minha voz mudou. E se eu quiser mostrar um desânimo, como é que eu vou fazer? Olha só. Não vou sair, estou com sono. Você não vai chegar e falar assim: ah, eu não vou sair hoje não, eu estou com sono. Não, né, crianças? Vocês viram a diferença? E se eu quero passar agora, mostrar irritação. Qual frase que a mamãe às vezes pode falar pra gente quando ela tá brava? Quando vocês fazem algo, ó. Menino, já falei para não jogar bola dentro de casa. Mostra a irritação. Mesmo se você não estiver perto da mamãe, se você estiver lá no outro cômodo, você vai pensar, xiii, ela tá brava, né? E falar muito alto. Você encontra um coleguinha na rua aí ou alguém, ou você passa de carro ou de bicicleta e alguém está do outro lado, né? Você não vai chegar e falar assim: "Olá, tudo bem?" Não, né? Às vezes até acenando, mas como que eu posso falar essa frase? Falar muito alto. Olá, Paula! E aí, tudo bem, né? Até a expressão corporal às vezes muda. Por que nós trouxemos isso? Para vocês verem a importância do sinalzinho, de cada sinalzinho de pontuação. Então, nós temos que respeitar na leitura, tá? Às vezes a criancinha lê, né? Até tem uma boa leitura, mas se você não saber colocar adequadamente na sua leitura cada sinalzinho de pontuação, não dá vida no texto, tá, crianças? Então vamos lá. Essa atividade foi da página 68. Aqui, crianças, é uma adaptação, uma atividade adaptada, né? Se nós fôssemos fazer uma entrevista. Então, vocês já viram o que contém uma entrevista, que é pergunta, resposta, que você tem que fazer boas perguntas para você ter boas respostas, que você pode querer saber sobre a vida pessoal de uma pessoa, sobre a obra dela, né? Sobre a ideia que a pessoa tem sobre determinado assunto. É da página 69. Nós vamos comentar aqui, crianças. A adaptação que nós fizemos desta atividade da página 69, ó. 1. Escreva seu nome, idade e lugar onde nasceu. Então, se você fosse responder sobre você, o que você faria? Pode pensar aí. Aqui nós trouxemos uma sugestão. Sou a Maria das Flores Silva, tenho 10 anos, sou nascida em Birigui, sou uma menina brincalhona, tenho olhos e cabelos castanhos claros. Próxima pergunta. Este ano foi importante para melhorar seu aprendizado na leitura e escrita? Por quê? Olha, uma boa pergunta. Vamos ver a resposta. Estudar sempre traz novos aprendizados. Às vezes esquecia de colocar 2 R's, né? O RR, quando era preciso. Ou colocava N antes de P e B. Olha quanta coisa a aluninha aprendeu. Sendo que aprendi que usa, na verdade, o M antes de P e B. Melhorei na escrita correta das palavras, além de conseguir melhorar na leitura. Então, olha, ela colocou, né, o que ela aprendeu sobre leitura e escrita. Próxima perguntinha. Quais são os assuntos preferidos na hora de escrever um texto? Gosto muito de escrever sobre minhas brincadeiras preferidas, os lugares que gostaria de escrever, de conhecer. Próxima pergunta. A escola ajuda os alunos a gostar de ler? Os professores costumam ler para a nossa turma. Passam alegria na hora da leitura, que acabo viajando nos lugares,
da leitura que está sendo realizada. Adaptação da página 69, tá, crianças? 5. Teve alguma história que ouviu este ano que mais gostou? É uma boa pergunta, né? Aí qual foi a resposta da criança? Gostei de várias, mas teve uma que chamou mais minha atenção, que é a história Sua Avó. Olha, a criança gostou daquele textinho da confusão do sua avó lá que prendeu o anzol no nariz. Meu Bacê e Romeu e Julieta, da Ruth Rocha. A história do Sua Avó, o Meu Bacê, de Romeu e Julieta, da Ruth Rocha, que nós trabalhamos aqui nas nossas aulas, ok? A questão número 5. Escreva sobre 3 fatos que marcaram este ano. Vamos ver qual foi a resposta, né? Ficar longe dos meus amigos. Fato, né? Aprender a mexer melhor no celular e computador, sem contar o medo e novos aprendizados com o coronavírus. Então, uma boa pergunta, né? Com uma excelente resposta. 7. Amigos professores, a turma do terceiro ano foram importantes para vocês? Cada um dos meus amigos professores foram importantes. Neste ano, onde tivemos que aprender muitas coisas novas, e espero que logo poderemos estar juntos. Vamos agora para a tarefa, tá? Fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4 das páginas 70 e 71 e a produção da página 69. Essa produção da página 69, nós vamos disponibilizar para vocês no grupo, tá? As perguntinhas e a partir das respostas vai ser produzido um textinho, tá? Crianças, então fiquem tranquilos que nós vamos disponibilizar no grupo de cada sala, você vai ver com a sua professora essas perguntinhas, tá? Baseada na adaptação da página 69, dentro, né, do conteúdo que foi feito, que é a entrevista da nossa aula de hoje, ok? Então, nós vamos disponibilizar para vocês as perguntinhas, um roteirinho para vocês seguirem, para a partir desse roteiro, vocês fazerem o textinho de vocês, ok? Então, vocês vão fazer a atividade em casa, que é ler as questões, tá? E assinale as verdadeiras, o exercício 2, tá? O exercício 3 e o exercício 4, praticar a leitura do poema, ok? O nosso roteirinho da aula de hoje, assistir a videoaula, fazer as atividades, fazer a tarefinha 1, 2, 3 e 4 das páginas 70 e 71, o registro da produção de texto da página 79, que nós vamos enviar para você o roteiro, ok? Muito obrigada, até a próxima aula, tchau!